Prazer, eu sou o Daldas, eu sou entusiasta em periféricos para jogos competitivos e hoje o review é do Nano 68 Pro, um clone do melhor teclado do mundo. Falando sobre as versões que esse teclado possui, ele possui a versão normal, Nano 68, e a Nano 68 Pro. Eu, particularmente, recomendo você pegar a versão Nano 68 Pro. Se você quiser pegar já com um switch legalzinho, que não há necessidade de troca, eu recomendo você pegar a que tem o switch Imperial. Agora, se você quiser economizar um pouco mais e acabar comprando 10 switches extras para apenas colocar nas teclas competitivas, né, que teria o WSD e o Control, pegue a versão Pro, que vem com o switch Pro, esse branquinho com o fundo azul, e coloque os switches de sua preferência para utilizar o Rapid Trigger com o menor número possível. E este é o Nano 68 Pro. Para muitos, um clone do melhor teclado do mundo, o Made 68 Pro, e não vai ter como negar isso. O visual desse teclado é idêntico ao do Made 68 Pro. O seu visual é minimalista / extravagante, o teclado é totalmente branco, podendo ser um pouco personalizado com duas teclas extras que vieram na cor roxa, que seria o Enter e o ESC. O que deixa esse teclado extravagante é o RGB, que tem tanto nas teclas, por serem vazadas, e na Boxlight, que possui cor roxa. A temática desse teclado é branca e roxa, tendo como visual a carcaça e keycaps em branco e a Boxlight e os pezinhos antiderrapantes em roxo. Temos o símbolo da marca tanto aqui na parte da frente do teclado, quanto na parte de trás, escrito Mad Lions. A construção desse teclado é feita em plástico, mas é um plástico de boa qualidade, só que não chega no nível do plástico do Made 68 Pro. Esse teclado não é muito pesado, creio que se deve também ao fator de não ter muitos mods de fábrica e também de não ser um plástico muito bom. Também não é o foco desse teclado a digitação, e sim a performance. Na parte inferior não vai ter pezinhos ajustáveis, apenas os antiderrapantes, e no quesito resistência, né, na qualidade do plástico no quesito resistência, é bem boa. Não se deforma e nem faz barulho mesmo sendo pressionado com bastante força, coisa que você não vai fazer no seu dia a dia. Suas keycaps vão ser feitas em PBT, são de boa qualidade, tendo acabamento bom e na cor branca, e também possui uma textura agradável ao toque. O engrave da keycap vai ser na parte superior, então o RGB vai passar pela parte superior. Ela também é double shot, não é muito grossa, porém a presença de pouquíssimas rebarbas, o que traz uma qualidade até que legal para essa keycap. Os switches que peguei são o TTC Uranus Sport, que são os melhores da linha Uranus da TTC, são estáveis mesmo em 0.01, não possuem um difusor de RGB tão bom assim, é um difusor de RGB padrão de todo o switch, são bem leves para pressionar e não fazem muito barulho. Então, um excelente switch para jogar, não vejo a necessidade de troca no quesito performance, e também foi bem fácil tirar ele do teclado, eu consegui tirar com o próprio removedor de switch que veio nele, que é aquele amarelinho de plástico que eu sempre reclamo. Sobre o som dele eu achei bem ok. Nada demais, nem muito ruim, nem muito bom. Eu achei baixo, o que é bastante interessante para quem joga, ainda mais se você joga de madrugada. No quesito digitação, é bem normal, nada surpreendente. Repito, esse teclado é focado em performance. A maioria dos magnéticos vão ser. Se você quiser um teclado para digitação, eu recomendo que você pegue um mecânico. Quanto aos seus estabilizadores, o do espaço eu não gostei muito. Segue aquela linha de ficar muito barulhento se comparado com as outras teclas. Mas os estabilizadores do Shift, Enter, Backspace, etc., muito bons. O RGB desse teclado é bem decente, tem bastante efeito, ele é virado para o norte e a keycap vazada junto com a Boxlight em 100% fica uma iluminação muito interessante e muito bonita de noite. Lembrando que não recomendo utilizar RGB mudando, tá? Porque com Rapid Trigger isso pode acabar interferindo na sua performance.
Agora a cereja do bolo, o que esse teclado serve realmente, que é a performance, e aqui é bom demais. O teclado consegue atingir seu Rapid Trigger de 0,01 milímetros e é bem estável com o switch que veio nele. Utilizei majoritariamente para jogar FPS e não tive nenhum problema. Vou mostrar no software quais configurações usei e quais eu recomendo utilizar, mas para dados, a latência desse teclado é de 0,128 milissegundos e a dead zone é de 0,017 milímetros. Features. Ele possui todas as features que já venho apresentando aqui no canal, mas o OKS dele não é tão responsivo quanto o do Made 68 Pro, que é o melhor que eu já usei. A gameplay com ele é sensacional, respondeu bem aos meus comandos e não tive nenhum bug utilizando ele. Ele entrega bastante responsividade ao jogar FPS, que é o meu foco. Inclusive eu joguei apenas CS com esse teclado, que eu já estou mais focado no CS. Joguei uma ou duas no máximo de Valorant e lá também eu não tive nenhum problema. Respondeu muito bem o Rapid Trigger e a latência desse teclado, foi muito gostosinho jogar com ele. A única coisa que não me caiu muito bem foi o OKS dele, mas também é aquilo. Se você já joga CS há muito tempo, você não tem necessidade de ativar o OKS. O OKS, como eu falei no vídeo anterior, vocês podem até ver no teste lá, ele é para ajudar a quem não é acostumado a jogar CS, mas para quem já joga CS há muito tempo, faz no dedo mesmo, que é muito mais rápido e muito melhor. Aquela passadinha aqui no software da FGG, que é o da Mad Lions. Primeira aba de remap, você pode alterar tanto o remap padrão das teclas ou dos FNs. Aba de Lighting, que é a aba do RGB, que tem várias opções, recomendo que não deixem 100%. Box Lamp, que é a luz de trás, lá, a luz da parte roxa. Tem alguns efeitos aqui não tem problema você colocar em 100%, somente nas teclas, que é onde fica o switch, que pode haver algum problema. Aba de performance, aqui eu utilizo em WSD e Control com ponto de atuação no mínimo. O Rapid Trigger eu recomendo que vocês utilizem 0,04, não sigam minhas configurações. Ativem o Break Contact Optimization. Na aba Advanced, deixa o padrão ou zero a dead zone. Na aba de escolher o switch, escolha o switch que você estiver utilizando. Calibration, ative isso aqui, calibra o teclado, terminou de calibrar, desativa, não esquece de desativar. Aba de performance, 8K, anti-shake eu coloco no meio. Advanced Key, tem o DKS, tem o MT, tem o TGL, tem o RapSnap, vou ensinar como é que utiliza esses três. Todos vão seguir a mesma linha, você vai clicar em ADD Button, você vai clicar na tecla, vai clicar em ADD Button e vai selecionar a segunda tecla, apertando o botão 2, seleciona a segunda tecla. Selecionado, o RapSnap está desativado. Para desativar, é só clicar na lixeirinha. Tem a aba de macro e a aba de outros que serve para você atualizar o firmware, que você pode vir aqui, o meu não precisa atualizar porque eu já atualizei, é bem fácil, aqui é automático. E tem a aba para dar recovery, né, para você restaurar os padrões de fábrica. Minha conclusão desse teclado é que ele é um ótimo custo-benefício. O único problema que ele está tendo é o controle de qualidade. Já que a marca entrou num hype muito alto e isso acaba ocasionando na compra e produção acelerada de todos os produtos dessa marca, pode ser que caso você compre esse teclado, ele possa vir de um lote defeituoso ou a sua unidade pode vir defeituosa. Eu vou deixar esse adendo sobre esse teclado. Agora, a minha unidade veio perfeita, veio muito boa. A unidade de muitas pessoas que compraram na mesma época que eu tá perfeitinha. Eu vi alguns casos acontecendo com o Mad, dele morrer ou de vir já com alguns problemas, e podem acabar acontecendo com o Nano. Então eu gostaria de deixar esse aviso. Se você quiser um teclado que entrega a mesma performance e até mais qualidade, eu recomendo ir nos Aces, seja o 60 ou o 68, ou caso você queira pegar um TKL, pegue o 0, que estão vindo com um controle de qualidade melhor e tem a mesma performance e uma construção um pouco melhor também que o Nano. Agora, se você tem ele e não tem nenhum problema com o teclado, eu recomendo que você continue, já que você gostou do visual do Nano, provavelmente por ter pego ele, e que os números são bem próximos, então não vai ter nenhuma diferença perceptível entre ele e o Ace. E caso você queira comprar ele, tenha em mente isso, ele é um ótimo teclado, se ele vir 100%, ele vai ser um teclado com um custo-benefício excelente. O único problema é caso você comprar ele e ele vir de um lote defeituoso, ou você pegar uma unidade defeituosa e ter que fazer a troca, fazer a devolução, e isso acabar tomando um pouco do seu tempo. E assim, mais um vídeo vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, eu peço que você deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Se você quiser ajudar ainda mais, se torne membro. No nível 2 e 3, você ganha uma consultoria de periféricos comigo. Aí embaixo tem todas as minhas redes sociais, inclusive o Discord, que é onde eu tiro a maior parte da dúvida e tem uma quantidade legal já de pessoa para te ajudar também.
Se você tiver vergonha ou não utilizar o Discord, minha DM do Insta tá aberta. A do Twitter também, apesar que eu não uso muito o Twitter. É isso, fiquem com Deus, até a próxima.